A questão dos gênios. Quem que tem mais poder? Os gênios ou os humanos? O Corão nos mostra que os humanos eles têm mais poder que os gênios. Isso está quando Allah subhanahu wa ta'ala fala sobre a história do profeta Salomão, quando ele pede para os gênios e humanos quem deles poderia trazer o trono da Balqis, a rainha de Saba, que seria no Iêmen, para trazer ele até a Palestina, para ele. Porque a Balqis, a rainha de Saba, ela estava vindo depois que ele mandou uma carta para ela. E ela veio com o exército dela e tal, e ele queria mostrar o poder dele, o profeta Salomão, porque Allah subhanahu wa ta'ala deu a ele um poder de ter um poder que jamais Allah deu para alguém após ele. Dentre esse poder dele usar os gênios e usar todas as criaturas que estavam ao seu redor, entender as aves, os animais e tal. Aí ele disse para os gênios e humanos que estavam à frente dele: قال من يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. Quem de vocês consegue trazer o trono dela até mim antes que ela chegue submissa até aqui? Aí Allah subhanahu wa ta'ala fala: قال عفريت من الجن. Disse um Ifrit. Ifrit é o gênio mais poderoso dentre os gênios, é chamado Ifrit. قال عفريت من الجن. Disse um Ifrit que é o mais poderoso dentre os gênios: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. Eu posso trazer esse trono lá do Iêmen e colocar na sua frente, aqui na Palestina, antes que você levante do seu lugar. Allah subhanahu wa ta'ala ele disse depois que esse gênio falou, o humano agora que falou: وقال الذي عنده علم من الكتاب. E disse aquele que tem conhecimento do livro. Esse daqui é o ser humano. أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. Eu trago o trono para cá antes de você piscar o seu olho. E realmente ele trouxe para o profeta Salomão antes de piscar o olho. Agora, a maneira como tal, aí temos que ler bastante tafsir aí, que vocês vão ver histórias e mais histórias sobre essa relação. O ser humano, ele tem mais poder do que os gênios. Na Surat al-Jinn, Allah subhanahu wa ta'ala ele detalha bastante coisas, como é que as pessoas acreditavam nos gênios. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِ. E tinham homens dentre os humanos. يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ. Eles se protegiam com homens dentre os gênios. فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. Esses gênios colocaram o medo neles. Então eles se achavam que eles eram fracos e que esses gênios são poderosos, que eles podiam protegê-los e tal. Só que na realidade não era isso, porque os gênios eles não têm esse poder que os seres humanos acreditam que eles tenham. Eles têm um poder que Allah deu a eles. Só que o ser humano, quando é protegido por Allah, quando ele faz as coisas para se proteger, por isso que nós temos um livro chamado Fortaleza do Muçulmano. O que é fortaleza? Se colocar uma fortaleza, você se fortificar, ficar forte em relação às palavras que você fala, às recordações que você fala. Esses gênios jamais eles irão fazer qualquer coisa contra você ou ter qualquer poder sobre você. Pelo contrário, você queima eles em certos momentos quando você tem um poder da palavra que seria do Alcorão, da recordação a Allah subhanahu wa ta'ala, que tem gênios que às vezes eles estão junto, eles vêm, conseguem se apoderar do ser humano. Ele entra no ser humano e começa a falar através do ser humano. Esse ser humano ele enfraquece quando ele é fraco na fé. Esse gênio ele aproveita a situação e vem. Então ele entra ali. Como é que você consegue tirá-lo? Recite o Alcorão que ele é queimado. Ele começa a ser queimado. Se ele não sair, ele começa a gritar, começa a pedir socorros, até ele queimar. Se você conseguir, se a pessoa tiver poder e tal, de segurar aquele gênio dentro daquele ser humano, ele pode matá-lo dentro do ser humano. Então, o ser humano ele tem um poder bem acima dos gênios, e principalmente se o ser humano ele for ligado com Allah subhanahu wa ta'ala. Tem ser humano tem a palavra de Allah. Consegue falar com gênios? Sim, qualquer um pode falar com gênios. Às vezes você fala com uma pessoa. Você já presenciou isso, chefe? Já, várias vezes.
A gente conseguiu tirar dizer essa de falar com o gênio? Sim, Falar com Sim. ele e ele respondeu? sim, estava no corpo de uma pessoa. Estava com outras pessoas, com certeza. Estava um gênio que se apoderou de uma pessoa. E essa pessoa, ele falava, só que não era ele que falava, era o gênio. Outra voz. Outra voz. Ou às vezes a mesma voz, ele pode imitar. E a gente começou a recitar o Alcorão, recitava, e ele, no começo, ele demonstrava que não, estava tranquilo, que não era gênio, que era a própria pessoa. Mas quando você começa a citar alguns versículos, principalmente quando vem na Surah de Hamim, essa aqui fala bastante sobre o castigo. Aí ele começa a se manifestar. Se ele tiver um poder forte dentro dessa pessoa e não quer sair, ele se manifesta de todas as formas. Às vezes ele avança em cima de você, às vezes ele quer que você pare. De filme? Sim, isso daqui existe. Até uma vez uma pessoa, essa pessoa que a gente estava recitando o Alcorão, recitava, e ele tentava de todas as formas, não sei o que, eu continuava a recitar. De repente ele pegou, tinha um negócio de abrir envelope numa mesa. Ele pegou e colocou um negócio assim, ele falou, olha, você vai me matar, mas eu mato ele também. Eu olhei assim, quem que vai matar e quem que... Quer dizer que ele queria o quê? Ele falou, você vai me matar, recitando o Alcorão, mas eu mato ele também. E aí? Que tinha na mão dele, envelope? Aquele negócio Aquele abridor de envelope. Ah, você quer envelope? Eu falei, tá Não, abridor de envelope, aquele que parece uma faca. Tá? Até uma vez também, uma pessoa que eu falava, recitava o Alcorão e de repente o cara, ele não aguentava mais. Aí ele saiu e aí a pessoa começou a falar como se fosse uma criança, na voz de uma criança e na voz de uma menina. Aí ele falava, pelo amor de Deus, tal, e ele começava a colocar a mão assim, como se estivesse chupando chupete e tal, né? Você sentia que, esse homem aí tá falando em voz de criança. Ele falava, por favor, tal, me deixa. Eu falei, você está enganando a gente? Porque eles tentam enganar, né? Ele falou, não, esse grandalhão saiu daqui e me jogou aqui nele. Mas quem é você? Até ela falou assim, eu sou a Sofia. Sofia? Sim, eu sou criança, tal, não sei o que, eu tenho poucos meses. Aí eu falei, Sofia, tem poucos meses? Poucos meses você está falando com a gente dessa forma? Ela começou a dar risada e falou para mim, nós não somos igual a vocês. A gente fala desde cedo, com meses só de idade a gente consegue falar. Mas isso era na minha mentira, frente. gente. Não, era verdade. Que coisa louca. Você fala bosta. شاف بس في جن منيح وجن مش منيح. Sim. جن منيح بيدخل بالإنسان Não. O gênio que é bom, que é crente, que é muçulmano e tal, ele não faz essas coisas. Ele não entra. Esse é o gênio do ruim. Esse é ruim, Esse é ruim. Gênio ruim, ele que penetra nas pessoas fracas, pessoas fracas. Gênio bom, ele não intromete, não entra, ele não prejudica os humanos. Mas tem sinais das pessoas que são fracas? Não aparece. Sim. Qual? Você conhece, se você vê a pessoa que é fraca, que é a pessoa que tem o poder, o gênio e tal, só nos olhares dos olhos dele, você percebe que ele não foca nos seus olhares. E a mão também, Tiago? A mão, tudo. Tem vários sinais que você percebe que ele não é... Essa pessoa não é normal, ele tem um gênio. Bom, isso aqui foi uma aula de gênios. Mas você está falando sinais, como que é? Agora A gente vê, agora a gente tem que saber. Não é, às vezes tem vários sinais. Tem gênios muçulmanos? Tem, vem de gênios muçulmanos. Se Isso você está no cria dentro da sua casa uma harmonia, um ambiente de fé, de religião, você vai ter só em volta da sua casa só o bem. Sim, com certeza. Além dos gênios bons, você terá os anjos, que são bem mais fortes e têm mais poder e têm mais bênção se os anjos estiverem dentro da nossa casa. Aí os ruins não entram na sua casa.
Se você lembrar sempre de Allah e tal, sim, eles não entram. Então quem que atrapalha a gente na reza? É eles? Eles, o Satanás. Então eles estão dentro de casa, estão na gente. Já é outra coisa. Então, mas a gente tem um gênio que acompanha a gente. Isso que eu ia perguntar. Eles sempre são os Tem os gênios, olha, tem ou não? Verdade, o Karim. É um Karim que atrapalha a o gente. Karim que é do gênio, Certo. que ele fica sempre com você, Certo. tá? Esse nasce com a gente. Esse daqui, a Aisha radiallahu anha, esposa do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, certo dia, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estava vindo na casa dela, era a vez dela, a noite dela. Ele chegou na casa da Aisha radiallahu anha, sentou um pouco e tal, e pediu permissão que ele ia sair um pouco e voltar. A Aisha disse, não há problema. E o profeta saiu de casa. E ela pensou, falou, olha, onde será que ele está indo? Hoje é meia-noite. Né? E ela foi seguir o profeta Muhammad alaihi salam. O profeta saiu de casa e foi até o cemitério, o Baqiya. Chegou no Baqiya, ele fez dua e tal, e a Aisha atrás dele, sem ele perceber. Chegando lá, o profeta Muhammad sallam, ele olhou e viu a Aisha e disse para ela, você imaginou que eu iria em outro lugar? Aí ele disse para ela, o seu jinn, o seu Satanás, ele colocou imaginações na sua cabeça. Aí ela disse, ó mensageiro de Allah, e nós temos um Satanás, um jinn junto com nós? Ele falou sim, não há uma pessoa que nasce. Essa é uma das questões que a gente estava falando, que as esposas do profeta Muhammad sallallahu passaram para nós. Não há uma pessoa que nasce, a não ser que nasce junto com ele um jinn, um Karim que fica acompanhando ele. Ela disse, até o Senhor também nasceu? Ele falou, até eu, illa anna Allah a'anani alayhi fa aslam. A não ser que Allah me ajudou sobre ele, fa aslam. A palavra fa aslam, ela tem dois significados. Fa aslam, ele se tornou muçulmano. Ou fa aslam, ana aslam. Ele não consegue me prejudicar. Entendeu? Ele nasce com a gente zero bala. Bebê, recém-nascido. Ele nasce com a gente igual a gente. Isso. Não vem já criado. Da onde que ele aprende tanta coisa ruim para ficar prejudicando a gente? Ele aprende com a gente. Chefe, pelo amor de Deus, vamos chamar no time Coisa que Deus atrapalhar nossa reza. O que mais ele aprende é com aquele, porque quando morre o ser humano, geralmente o gênio ele vive mais do que nós. E por isso que o gênio, às vezes ele vive 100, 200, 300 anos. Só que eles têm uma vida limitada também, só que muito maior do que a nossa. Até que uma vez o senhor deu aula que como que é aquele vidente? Chico Xavier, ele consegue trazer porque é o gênio que ele traz. É o gênio que ele traz. Isso, ele não traz a alma. A pessoa consegue falar a mesma coisa, sabe da pessoa. Isso, que nós falamos, que o que ele traz não é a alma da pessoa que morreu há 300 anos atrás. É o gênio que vivia com ele. E por isso que quando ele falava, eles mostram lá, olha, ele escreve, realmente é o livro dele, é a mesma letra. Ele fala a mesma coisa, ele fala a mesma coisa. Então as pessoas que acreditam nisso, que ele traz a alma, isso daqui não é a alma. É o gênio que acompanhava essa pessoa que morreu. Isso. Não, eles morrem. Agora a gente fala o que aqui? Tá, agora, se os gênios vivem 200, 300 anos, eles não vivem, por exemplo, 500, 1000 anos. Então traga para nós uma pessoa de 1000 anos atrás. Uma alma de uma pessoa. Não consegue. Por quê? Esse gênio, todos os gênios de 1000 anos atrás morreram. Entendeu? Então por isso que ele traz dentre os gênios que estão vivos ainda. Os gênios que morreram já, ele não consegue. E ele fala... O que está comigo e eu morro, ele ainda continua vivo, mas ele vai para o lugar dele. Ou ele vai para o... Não, ele vai para o lugar dele. É um gênio solto, não está com você, mas ele vive mais do que você. Ele não vai para outra pessoa. Não, ele não vai para outra pessoa. Ele é um gênio que vive uma vida normal, só que ele pegou as suas características. Tudo que você fazia, ele aprendeu com você. Se você se formou engenheira, ele está lá, é engenheiro. Médica, ele é um médico. Ele nem ajudou a pagar as contas. Ele paga duplicado, chefe? Ele paga duplicado? Ele vai pagar, mas a gente consegue ver ele. Se ele vai pagar pelo... No dia do juízo final, Allah subhanahu wa ta'ala, ele fala sobre essa discussão entre nós e os gênios. Allah subhanahu wa ta'ala, ele fala, وَقَالَ قَرِينُهُ, Qarin, que seria
o gênio que estava junto com ele. ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. Oh Allah, não fui eu que desviei ele que estava desviado. O gênio vai falar para Deus sobre nós, porque a gente vai falar, Deus, não fui eu, foi ele que tal. Allah subhanahu wa ta'ala ele fala, o Qarin ele irá dizer, Allah, não fui eu que desviei ele, é ele que estava desviado. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. الله سبحانه وتعالى ele fala, قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. Não é hora agora de vocês discutirem quem que fez e quem que não fez, porque Allah ele determinou e chegou para as duas partes, para os gênios e para os humanos, o que eles deveriam fazer. Então isso está... Como que eu faço o meu gênio ser muçulmano? Como que eu melhoro ele? Na prática do bem. Aí ele, de tanto olhar o bem, ele se Sim. torna bem. Isso, se ele for um gênio mau e tal, porque tem um hadith. Ai, chefe, não é Que o- melhor nem... Tem um hadith que fala que o gênio do crente se encontrou com o gênio de um descrente. O gênio do crente estava magro e o outro estava de saúde boa. E os dois se perguntam o que você fez e o que o outro fala que ele fez. Esse gênio magro ele dizia: toda vez que o meu acompanhante crente, se ele comesse, ele falava Bismillah, eu fico sem comida. Se ele beber, ele fala Bismillah, eu fico sem bebida. Se ele descansar, eu falo Bismillah, ele fica... Então ele enfraquece. E o outro fala o quê? Não, o meu não. Ele vai comendo, não fala Bismillah, eu como junto. Por isso